processo de desinflação global, ou seja, a inflação está caindo no mundo inteiro, e a inflação o ciclo econômico foi muito sincronizado pela Covid. Né? Então a gente veio com grande parte dos países envolvidos com juros zero, ou bem perto de zero, veio a pandemia, teve um programa de enfrentamento muito grande dos países em relação ao que precisava ser feito. Foi uma enorme coordenação monetária e fiscal, ou seja, os bancos centrais caíram os juros para o mínimo. No caso do Brasil, caímos para 2% os juros. Teve reunião extraordinária de vários bancos centrais de países avançados para cair os juros. E teve um programa fiscal muito robusto. Então foi uma combinação muito rápida, muito coordenada, né? Foi uma ação muito coordenada. E isso fez com que o que a gente achava que poderia ser uma depressão, né, no final virasse uma recessão. O que estava sendo gerado pela pandemia era uma inflação muito temporária, porque as pessoas estavam em casa, então se elas estavam em casa, elas estavam sem mobilidade, não estavam consumindo serviço. Mas como os governos tinham transferido muito dinheiro, elas estavam consumindo bens. Então tinha uma inflação de bens, uma deflação de serviços. A tese é que depois isso ia se reequilibrar. Então a inflação ia ser temporária, porque o preço de bens ia começar a cair, as pessoas iam voltar a ter mobilidade, iam voltar a consumir serviços. Isso não aconteceu. Essa foi uma das apresentações que eu fiz, acho que no meio da pandemia, na verdade levantando esse ponto. E aqui em parte porque quando você desloca a demanda de bens, a primeira coisa que acontece é que você também desloca a demanda de energia, porque consumir bens, produzir bens consome 4, 5 vezes mais energia do que produzir serviço. Então você começou também com um problema de energia. Depois veio a Ucrânia, vários outros problemas. E aí o que a gente vê agora é que nessa saída da pandemia não está sendo tão sincronizada como na entrada. Na entrada foi fácil. Os bancos centrais caíram juros, os governos fizeram programas de gastos. Agora a gente vem com esse processo inflacionário, em decorrência do que foi feito. E aí você vê os bancos centrais subindo juros, alguns mais rápido, outros menos, mas o fiscal ainda está bastante devagar. Vários países com dificuldade de sair dos programas fiscais que foram criados. A inflação vem caindo no mundo, como eu disse, o movimento é bem sincronizado. Então a gente tem a inflação caindo em vários lugares e caindo também no Brasil. Então a gente consegue ver aqui, acho que não está conseguindo ver o gráfico, vou passar mais rápido para não depender tanto dos gráficos. Caindo, tem um blipzinho ali no finalzinho da parte de inflação, que é basicamente o petróleo, né? Com a crise de subida, depois ele voltou a cair. Mas aí a gente se pergunta de onde é que vai vir a desinflação daqui para frente. A desinflação é um processo claro e rápido, elas elencavam alguns fatores. O primeiro fator é que com os juros mais altos em todos os lugares, a atividade ia encolher, né? Então você ia ter uma atividade encolhendo, o desemprego ia aumentar, com o desemprego aumentando o salário cai, então você ia ter uma desinflação em serviços vindo do salário. Então isso não aconteceu, a gente vai mostrar aqui que isso não aconteceu. O segundo ponto que as pessoas entendiam que ia contribuir para a desinflação é a energia. A gente vê que, de fato, começou a cair energia, mas em algum momento isso também não aconteceu. Aqui está o mercado de trabalho. Inclusive, a gente consegue ver que os salários reais ainda estão crescendo no mundo inteiro. Grande parte do mundo, hoje a mão de obra está mais apertada do que estava antes. Uma outra história que a gente escutava muito é, se o governo transferiu muito dinheiro na pandemia, tem muita poupança. E aí a poupança vai acabando em algum momento, a poupança vira negativa e isso impacta o consumo. A gente vê que não é verdade. Na verdade, a gente tem excesso de poupança em grande parte dos lugares. E tem um outro ponto que foi levantado mais recentemente, é a segmentação da poupança. O que acontece? O juros ficou baixo há muito tempo. Com os juros mais baixos, você tem uma transferência intergerações. Por quê? Porque quem é mais velho tem mais ativo, né? Quando os juros estão baixos, você infla os ativos físicos e financeiros. Então teve uma grande parte da riqueza, a gente consegue ver naquele gráfico da parte de 70 anos, a gente vê basicamente que com os juros baixos você gerou um enriquecimento dessa população mais velha. O que está acontecendo? A população está envelhecendo mais rápido ainda. Então o que acontece é que tem um gasto grande dessa população mais velha. A gente vê ali que a parte de consumo relacionada às pessoas mais velhas, Estados Unidos e Europa, no Japão também, mas mais Estados Unidos e Europa nos últimos anos, isso está empurrando o consumo. Então, de novo, não vai vir mais aceleração daí, porque a gente tem ainda excesso de poupança, tem esse tema que eu falei. É a geopolítica que faz com que o preço do petróleo fique mais volátil, então daí vai vir uma grande desinflação, pode ser que caia, mas
Isso se a gente não tiver, vamos dizer assim, se o conflito não escalar de nenhuma forma. E aí tem um tema que eu queria levantar, eventos naturais acontecidos, né, nos últimos anos. E aqui tem desde 1980. Você vê que é uma curva bastante ascendente. O que significa isso? A gente não consegue ainda conectar o número de eventos com o preço de alimentos, mas a gente consegue conectar com a volatilidade do preço de alimentos. Então a gente tem um desafio, porque esse foi um ano, por exemplo, onde você teve vários fenômenos em vários lugares, gerando quebra, né, quebra na produção de alimentos. Então dá para dizer que daqui para frente, alimentos dificilmente vai cair muito ou vai ser pouco volátil, só pelos temas naturais, pelos desastres naturais, né? Então aqui é um tema importante. A Ásia está se rearrumando para ter, vamos dizer assim, grande parte das cadeias dentro da Ásia. O Vietnã é o grande beneficiado desse movimento. Nas Américas, o grande beneficiado é o México. Eu acho que o Brasil deveria ser um candidato a estar se beneficiando mais com isso. Mas a gente vê que tem essa fragmentação das cadeias globais. O que significa isso para as empresas? Mais custo. Então, são vários estudos que foram feitos mostrando que na parte de custo, essa rearrumação das cadeias está significando mais custo para as empresas. Então, aí é difícil ter desinflação. A riqueza das pessoas no mundo desenvolvido está em imóveis, elas iam sentir o efeito de riqueza dos imóveis estarem caindo e iam consumir menos. A gente vê que isso também não aconteceu. Apesar de estar bem mais difícil comprar casa, que é aquela linha vermelha, que é a affordability, né? Ou seja, o quão acessível é a compra da casa, a gente vê que o preço basicamente não caiu. Residencial, obviamente, comercial é uma outra história. E aqui é basicamente porque o estoque era baixo, a Covid mudou na cabeça das pessoas em relação ao consumo de imóveis, você trabalha muito mais de casa, então tem vários fatores aqui, mas o fato é que daí também não veio a desinflação que se esperava. Você consegue identificar em um fator óbvio onde a gente vê uma grande desinflação para frente. Esse é o primeiro capítulo aqui do que eu falei. Tá? Então vamos para o segundo agora, que é basicamente qual é a outra coisa que aconteceu depois da pandemia. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é que o mundo desenvolvido gastou 20% do PIB em programas para sair da pandemia. O mundo emergente gastou 10%. E o mundo pobre, que é os países de baixa renda, gastaram 4%. Então a gente teve um gasto totalmente desigual com relação à renda. Então a gente vê aqui que a gente tem hoje clima, política industrial, social, defesa, e a gente tem esse volume de recursos limitados. O que significa isso? Significa que se a gente pegar todos os países envolvidos e somar, a dívida subiu mais ou menos 20%, 22%. Só que não é só a dívida, mas a soma de toda a dívida do mundo desenvolvido, que é mais ou menos 40% de toda a dívida soberana do mundo. Então isso tem um efeito de liquidez muito grande. Para a gente ter uma ideia, os Estados Unidos, em outubro do ano passado, pagou 22 bilhões de dólares de juros na dívida. Esse outubro vai pagar 77. Então isso mostra o efeito de estrangulamento de liquidez que tem por aí. Então aqui, americanos de semicondutor, o Inflation Report Act, então tem vários programas nos Estados Unidos, o gasto de defesa americano muito grande, agora os Estados Unidos começou a gastar na guerra da Ucrânia e no tema de Israel também. Então, de novo, a gente não tem em vista nenhum tipo, né, de alento fiscal nas grandes economias. O gasto continua, os programas continuam, e aí eu pergunto o que significa isso. Bom, se a gente olhar a dívida pública americana, esse é o segundo gráfico. Se tiver que olhar para dois gráficos, olha aquele e olha esse aqui agora. Então, olha a dívida americana. A gente vê que desde 1960, na verdade, se eu estivesse aqui desde 1940, ia ser parecido. Deu uma subida na Segunda Guerra e depois voltou. A gente vinha com uma dívida entre 25 e 45. A partir de 2010, a dívida americana começou a subir de 40 para 50, para 60, para 70, para 80, para 100. E aqui a projeção da dívida simplesmente pegando o estoque, os programas de gasto que existem hoje e os juros que eles precisam pagar, olhando o mercado futuro de dívida. Então, os juros a dívida dos Estados americana praticamente sobe assim enormemente. Gastar liquidez no mundo. Então, a gente começa a ver o impacto disso. Primeiro, a gente vê nas linhas de crédito emergenciais, crédito estudantil nos Estados Unidos, cartão de crédito nos Estados Unidos, SMI, que é pequenas e médias empresas nos Estados Unidos, saiu de 3% para 9,5%, chegou a bater 10% o custo da dívida. Então a gente começa a ver que esse estrangulamento de liquidez está impactando, né, as empresas em grande forma, e mais, as empresas estão indo por trás. A gente consegue ver o money market subindo quase 3 trilhões, e se a gente pegar o working capital e comparar com as emissões
de bonds mais longos, a gente vê que as empresas estão importando também. Então, sim, uma resposta, né, a esse custo de... Então, o que significa isso no mundo emergente? Só para a gente terminar essa parte aqui. Bom, seja abundante, ela vai diminuir. A gente tem um estrangulamento de liquidez que já está encomendado. Mesmo que os Estados Unidos desacelere e a taxa não suba mais e caia, ela não vai cair rápido o suficiente para reverter esse estrangulamento de liquidez que está vindo por aí. Simplesmente porque a dívida cresceu muito e a taxa é muito maior do que era em 2019. Então, esse é o primeiro ponto. Vou passar aqui mais rápido. De China, eu só vou falar uma coisa aqui. A China tem um tema imobiliário relevante. Imóveis lá é 72% da riqueza das pessoas. E é um setor que está sofrendo muito. Então, em algum momento... E o preço tem caído muito pouco, né? Então, se você imaginar que em algum momento esse preço vai ajustar mais, depois de subir quase 200%, caiu 12% ou 13%. E é 72% da riqueza das famílias. Então, isso pode gerar... Então, a China tem um tema de crescimento que é mais desafiador. E na demografia apareceram duas coisas que surpreenderam no último censo, que eles até retiraram do censo. Primeiro foi o desemprego de jovens, que saiu de 12%, 13% para 20%. E depois a idade média da população, que pareceu que deu até uma descontinuidade assim, em termos de envelhecimento. Então, uma população que está envelhecendo, que tem um grande desafio nessa parte imobiliária, que tem um grande desafio geopolítico. Então, só dizer que aqui a gente tem um impulso de crescimento, talvez já venha até um pouco mais da Índia do que da China. Então, depois dessa parte fiscal, né, do mundo desenvolvido que está, e o que significa isso para a liquidez, agora falar um pouco de Brasil. De Brasil, relativamente, vamos dizer assim, benigno. A desinflação é lenta, o trabalho ainda precisa, não está terminado, a gente precisa terminar o trabalho. Os últimos dois números de inflação que saíram tiveram uma qualidade melhor, tanto nos núcleos, então não vou entrar muito aqui no técnico da inflação. A gente teve um crescimento que foi realizado algumas vezes para cima, né? Aliás, nós economistas estamos errando o crescimento há mais ou menos 3 anos e meio seguidos, todos os meses, todos os bimestres. Isso leva a gente, né, a ter, vamos dizer assim, a humildade de pensar que talvez o crescimento estrutural do Brasil tenha crescido, talvez todas as reformas que tenham sido feitas nos últimos governos tenham levado a um crescimento estrutural um pouco acima. A gente consegue ver isso no anedótico, por exemplo, tempo de abertura de empresa, custo de comércio, custo de transação. Tem algumas coisas que a gente consegue olhar que parece que teve um grande ganho de eficiência. Ainda tem algumas reformas que estão entrando. A parte de, vamos dizer assim, custo de turnover, né, de pessoal nas empresas também caiu muito depois da reforma trabalhista. Então tem algumas coisas que indicam que de fato melhorou, porque a gente não é a ideia aqui. E aí um pouco que é o capítulo do Brasil hoje, quando a gente tem, né, a maior preocupação que é o fiscal. Aqui a gente vê por que existe uma preocupação fiscal. Existe uma diferença muito grande entre o mercado, o que o mercado acredita que vai ser, né, o número fiscal e o que o governo, né, tem prometido ou tem tentado fazer. O arcabouço fiscal eu acho que foi muito importante, foi uma luta grande, com uma divisão mesmo dentro do governo. Acho que o ministro Haddad aí teve um grande sucesso e foi muito persistente. A gente tem dito que é importante persistir na meta, é muito importante persistir na meta. O arcabouço fiscal é um trabalho enorme para ser construído, então é importante que o governo acredite no arcabouço que ele construiu e mesmo às vezes entendendo que é difícil atingir a meta como ela é. No mercado, as pessoas não acham que vai atingir a meta, mas acho que as pessoas esperam um esforço. Até tem uma pesquisa que saiu recentemente, eu acho que é da Quest, pergunta, né, um participante de mercado perguntando qual é o número de pessoas, né, qual é o percentual que achava que ia bater a meta. Deu 0, mas se você olhar na pesquisa está 0. Então, assim, por isso que eu digo que o relevante é persistir, mostrar esforço. Acho que as pessoas entendem que esse processo tem uma dificuldade. E uma das razões pelas quais as pessoas entendem que tem dificuldade é porque você precisa de uma arrecadação bastante grande. Você precisa sair de 0,5% do PIB de arrecadação extra para 1,4%, depois para 1,5%, depois para 1,7%. Então você precisa, é um modelo que você precisa de mais arrecadação. Obviamente, se você consegue cortar gastos, melhor, mas o Brasil tem uma situação de gastos que é muito engessada, né? Então, vou passar um pouco por isso aqui. Um tema só que eu gostaria de dizer aqui, que mesmo com o arcabouço, a despesa do Brasil ainda é bem maior do que a média do mundo emergente. A gente consegue ver isso aqui nesse gráfico. Se pegar 23, a gente está gastando 13,8% por
menos 0,8 na média da América Latina. Esse foi um ano atípico para o Brasil, mas se a gente pegar uma média mais longa, mesmo com arcabouço, nosso gasto ainda é superior. E quando a gente olha em termos de espaço de gasto fiscal, você vê que o Brasil tem a maior carga fiscal para menor ou para uma renda per capita entre a média e baixa. Então tem pouquíssimo espaço para aumentar muito a carga fiscal. Então vou passar um pouquinho, vou falar só rapidamente um tema que é super relevante. As pessoas sempre dizem que mercado de capitais, eu escuto muito que mercado de capitais é o tema da Faria Lima e tal. Na verdade, o mercado de capitais é a coisa mais democratizante que nós temos em termos de crédito. Está aqui o meu guru Fábio, aqui, que já dirigiu o banco. Quando a empresa grande vai para o mercado de capitais, ela deixa de ocupar espaço no balanço dos bancos. Como o balanço do banco tem que alocar o espaço em algum lugar, quando as empresas grandes saem do mercado de capitais, o balanço de banco se vira mais para pequenas empresas, médias empresas. A gente viu o estímulo ao cooperativismo, a gente viu o microcrédito que cresceu. Então, esse instrumento é super democratizante, porque no final das contas ele abre espaço para os bancos atenderem os segmentos que não têm capacidade de ir direto no mercado. E além disso, a gente consegue ver aqui que a diminuição de bancos públicos, de crédito em bancos públicos, que tem uma eficiência mais baixa, foi toda compensada pelo aumento do mercado de capitais. Então, se você conseguir diminuir o crédito subsidiado e colocar isso no mercado de capitais, essa é uma grande definição de melhoria de alocação. Então, esse é um tema que a gente teve várias medidas de mercado de capitais nos últimos anos, a gente segue com o programa, tem ainda bastante coisa para fazer. Então, a pergunta é, a gente precisa de ter uma intermediação financeira mais digitalizada. Qual é o primeiro passo? Então, o primeiro passo precisa ter adesão. Precisa que as pessoas entendam que tem um valor de participar desse processo de intermediação financeira mais digitalizada. Então, a primeira coisa que era importante fazer era imaginar um trilho, onde as pessoas pudessem, vamos dizer, navegar ou andar, que elas fossem ter capacidade de entender esse processo. Pagamento instantâneo é sempre a primeira opção, porque é muito rápido, a adesão é muito fácil. Então a gente acelerou muito o pagamento instantâneo, o bloco de pagamento instantâneo, que era o Pix. O Pix outro dia teve 107 negócios num dia. Isso é quase um negócio por dia por pessoa no Brasil. Se a gente pensar que isso já é quase entre 3 e 4 vezes mais que a Índia, que tem um programa muito mais tempo que a gente, e que vende como uma coisa que teve uma penetração muito grande, a penetração do Pix foi simplesmente incrível, levando em consideração o espaço do tempo. E a tecnologia do Pix é muito diferente da UPI, que é o da Índia, que ele é programado. Então, no final das contas, o que a gente queria não era só pagamento instantâneo, era a programabilidade do dinheiro. Porque aí é que a gente ia mudar a história da intermediação financeira. Então você entrou com o Pix, mas eu preciso de gerar comparabilidade e portabilidade em tempo real. Então o que eu faço? Eu coloco o Open Finance em cima do Pix, que é o que a gente está vendo agora. Então a gente já teve 50 bilhões de chamadas de API, 50 bilhões, ou seja, as pessoas já começaram a puxar dados de outras contas. Outro dia eu falei uma coisa que gerou uma controvérsia danada, que na verdade o que eu quis dizer é que se você tem conta em 4, 5 bancos, você, para comparar dados, você vai puxar para um aplicativo só, é natural, Então a gente começa a ver essa briga pelos super apps, Qual é o app que vai ser o app que vai centralizar, vamos dizer assim, a informação de todos os bancos. A gente vê várias empresas trabalhando na construção desse super app, obviamente isso é completamente privado, não tem nada a ver com o Banco Central, mas você começa a ter briga pela principalidade, ou seja, eu quero ser o principal canal do meu cliente, então é uma mistura de canal e principalidade. Então você tinha briga por produtos, competição por produtos, mas agora a grande competição é por principalidade. Por quê? Porque se eu tenho um sistema aberto e todo mundo consegue comparar dados, eu vou ter portabilidade e comparabilidade em tempo real, o que eu quero é ter um marketplace. Então a gente começa a ver um outro tipo de negócio nascendo. Então isso era a importância, por isso era muito importante o Open Finance. Esse era o segundo bloco. O terceiro bloco é como que eu faço isso ser internacional. Então a gente gasta muito tempo lá no BIS, que é uma agremiação do Banco Central, discutindo como é que a gente faz isso. E eu me lembro numa apresentação de, acho que foi em 2019, que eu fiz um slide de brincadeira, que eu dizia assim, qual era o jeito mais rápido de levar 2 milhões de dólares do Brasil para os Estados Unidos. E aí uma das respostas era o avião, e as pessoas achavam que era brincadeira, mas essa era a mais rápida mesmo, porque o Swift era D+2 e não tinha nenhuma forma mais rápida. Então assim, a gente tinha um avanço de algumas tecnologias,
mas essa parte de transferência de fronteira andou muito pouco. Então, mais recentemente, a gente tem pensado muito em como que a gente conecta o Pix com outros sistemas, né? A gente, por exemplo, já vê que tem empresas que fazem a conexão via um esquema de cartão de crédito. Então, se você vai, vocês já me mandaram uma foto de uma farmácia na França que aceita Pix para brasileiro, né? É uma empresa que faz o Pix, depois ela toma o risco de FX e faz o parcelamento numa trilha de cartão de crédito. Então você começa a ver no Uruguai, no Paraguai, em Orlando tem muito Pix. Então a gente começa a ver que isso está crescendo. O que a gente gostaria de fazer era uma conexão onde você pudesse fazer, vamos dizer assim, a conversão imediata. Só que a gente não podia fazer isso porque o nosso sistema de FX era muito antigo. As nossas leis vamos dizer assim, de câmbio eram de 1940, 1950, 1960. A gente tinha sérios problemas muito grandes. Então a gente teve que fazer um projeto de lei para mudar toda a regulamentação de câmbio, que foi feito. Então esse é o terceiro bloco, que eu chamo de internacionalização da moeda. Mas aí as pessoas me perguntam, mas o que falta para conectar tudo? Bom, se fosse 3 anos atrás, eu diria que faltava tudo. Faltaria tecnologia para fazer a transferência, faltaria tecnologia para fazer o settlement, ou seja, não é só fazer a transferência, você precisa de fazer a liquidação, né? E faltaria a governança. De uns tempos para cá, a gente descobriu que a tecnologia de fazer a transferência é relativamente fácil, né? Mas a tecnologia para fazer a liquidação ela é mais difícil. Aí veio o fenômeno do que a gente chama de Liquidity Token Pool, que é um pool de tokens, que você consegue, entre as principais moedas, fazer a liquidação mesmo em horários onde o sistema financeiro está fechado em alguns países. Então resolveu esse problema também. Então hoje nós resolvemos o problema da tecnologia, inclusive mais recentemente a gente resolveu o problema da tecnologia cruzada, porque a gente tinha uma boa tecnologia para fazer DLT com DLT, mas a gente não tinha uma boa tecnologia para fazer DLT com centralizado. Então se um país tivesse um sistema DLT e outro estivesse centralizado, ele ia ser muito mais lento, por exemplo, com uma criptomoeda. Hoje já não é. Hoje a gente consegue fazer na mesma velocidade. A tecnologia já existe. A tecnologia de liquidação também já existe. Qual é o nosso grande problema hoje? É a terceira parte, que é a parte legal. Então a gente tem regras de lavagem de dinheiro, regras tributárias que são muito diferentes em todos os países. Então mesmo que eu conecte o sistema e que tenha como liquidar, eu não consigo fazer o sistema porque a gente tem regras de governança muito diferentes. Então um dos nossos trabalhos no G20, que eu estou fazendo junto com o Fábio Panetta, que é o presidente do Banco Central da Itália, a gente vai fazer uma taxonomia de transferência internacional. Então a gente vai fazer algumas regras de transferência internacional e todo mundo que quiser participar daquele negócio vai ter que concordar com aquele tipo de regra. Não vai dar para atender todo mundo, mas se a gente fizer uma taxonomia, seja mais ou menos, vamos dizer assim, um conjunto de interseção que dá para fazer, a gente acha que avança. E se a gente conseguir conectar todos os pagamentos instantâneos no mundo, é uma outra realidade. O custo de importação e exportação chega a cair mais de 1% em alguns casos. E um outro tema que a gente precisa pensar, existe um grande, vamos dizer assim, debate sobre esse tema de uma moeda única, se o dólar vai prevalecer, se o dólar vai deixar de ser importante, se a moeda chinesa vai ser importante. Gente, se a gente tiver todos os pagamentos conectados em tempo real, com transferência automática e conversão, não faz nenhuma diferença isso. Toda essa literatura econômica de moeda única que ajuda o sistema, vamos dizer assim, de comércio internacional, ela vira um assunto meio velho, porque a gente consegue fazer isso com conexão digital. Então hoje a gente tem que concentrar, e é a parte que a gente está tentando fazer no G20, em conectar os países. Se a gente pensar, por exemplo, o Nexus, que foi um projeto desenvolvido pela gente lá no BAS, que conectou Singapura com a Índia, é só a gente pegar 2 semanas de batch de dados, que você vê como que o negócio é incrível e funciona bem. Então esse é o terceiro ponto. Então, o terceiro bloco era a internacionalização. Quarto bloco é o que é a moeda digital. Aí as pessoas perguntam, mas por que moeda digital? Por que você está preocupado em fazer moeda digital? Já tem o Pix, né? Então, no começo a gente se perguntou também, né? Por quê? A gente já tem o Pix, o que a gente precisa? E a gente começou a ver que tinha um universo todo novo, né, de você fazer a programabilidade do dinheiro no DLT naquela forma que ia gerar um novo modelo de negócio. E tinham 3 dimensões. A primeira dimensão que a gente enxergou era simplesmente o negócio. O negócio de você fazer pagamentos programáveis no DLT, a velocidade, a transparência,
A vantagem de você conseguir fazer, vamos dizer assim, a transferência ponto a ponto, tem um nódulo que conhece todas as informações que a gente chama de oráculo no DLT, mas não vou entrar muito no técnico, mas é uma tecnologia muito diferente de segurança na transferência do que a gente tem hoje. Então essa era a primeira parte. A segunda parte é uma parte que a gente demorou um pouco a ver, que é a hora que você faz a transferência e você coloca uma moeda digital, você basicamente está incentivando a tokenização de ativos, porque você está fazendo a tokenização da moeda. Isso tem uma grande eficiência também. E a terceira dimensão é a parte de registro de contratos, porque o que a gente vai fazer? A moeda digital vai gerar um registro, um contrato com validade legal. Na hora que você passa essa regra, que vai dar legal. Então, quando você comprar alguma coisa, ao invés de ir no cartório para pegar o registro, você só precisa ter uma impressora em casa. Vai sair lá o seu registro. Porque ele está na DLT, ele está no blockchain, ele está lá, você consegue ver. De novo, DLT e blockchain sempre são as mesmas coisas, sempre tem que mas não vamos entrar muito no técnico aqui não, mas a plataforma vai estar lá, o seu ativo vai estar lá. Se você quiser pegar um empréstimo nele, a divisibilidade e, vamos dizer assim, a disponibilidade para colateral é automática, tem várias vantagens. Agora eu vou dar um passo atrás, porque um dos pontos da moeda digital, que foi o mais discutido de todos, convertem a moeda no máximo possível para digital, você vai estar desintermediando o banco, né? Porque você vai estar, na verdade, mexendo o ativo e o passivo dentro do balanço do Banco Central. E teve um debate muito grande sobre como fazer uma moeda digital sem fazer com que isso acontecesse. E eu era um dos que sempre falava, isso aí não vai funcionar, porque você está no Brasil. Ah, não. Aí a ideia, a primeira ideia, que na verdade está sendo adotada na Europa, é vamos fazer uma quantidade limitada. Então, você vai poder ter moeda digital, X mil, sei lá, reais, né? Acho que na Europa é 3 mil euros. Aí você vai, mas peraí, se eu só puder fazer a conversão até 3 mil, quem me garante que não vai ter arbitragem? Né? A gente que está no Brasil, que está em mercado, já pensa um pouco na frente. Bom, porque se eu sei que a conversão é sempre igual na volta, ela pode valer igual ou mais. Então vira um pouco teoria de jogo, no sentido que eu vou tentar converter o mais rápido possível, o máximo. Aí eu sempre levantava esse ponto e falo assim, não, mas a gente tem uma solução para isso. A gente pode colocar uma taxa de juros negativa na moeda digital. Aí você pensa, imagina calibrar a taxa de juros todo dia para a demanda ficar igual a oferta. É uma coisa impossível. Então esse era um tema que era uma grande barreira que ninguém conseguia pular. Como é que eu vou fazer uma moeda digital de tal forma que eu não tenha desintermediação no balanço dos bancos? Aí um dia veio um clique. Mas por que fazer assim? Por que a gente simplesmente não faz um depósito tokenizado? Ou seja, o banco bloqueia um pedaço de depósito e emite um token. Então não afeta nada, né, o balanço dos bancos. Eu vou inserir a tokenização no ativo e no passivo dos bancos, que ganha eficiência no sistema financeiro, porque eles vão deixar de olhar ativo e passivo em forma de contas, de account, e vão começar a olhar em forma de token. A parte de controle de risco, controle de colateral, funding melhora muito quando você tem tudo no DLT, ou você tem tudo tokenizado. E tem várias outras razões. Por exemplo, se eu tivesse uma moeda digital como a Europa está propondo, eu teria que fazer uma nova regulamentação. Mas como a moeda digital brasileira é um depósito tokenizado, ele herda toda a regulação de depósito. No Banco Central eu tenho uma plataforma, que é a CL, e tenho uma plataforma de liquidação, eu só vou fazer um plus em cima, que é a liquidação digital. Então já tem basicamente tudo pronto. Isso diminui muito o custo, melhora muito a situação, e eu acho que aqui o principal é que você insere a tecnologia dos bancos. E aí tem a parte de contrato e registro, só para terminar, que é um negócio de você eliminar, vamos dizer assim, o ruído que existe na negociação. Né? Então, a gente sempre usa o exemplo do cara que vende aquela lojinha de carro usado da esquina. Né? Você vai comprar o carro, aí você não confia muito, você fala, não, eu quero transferir o dinheiro quando o documento estiver assinado. E aí o sujeito do outro lado fala, não, mas eu só quero assinar o documento quando tiver o dinheiro na conta. Nos Estados Unidos, quem compra imóvel até hoje tem uma coisa que chama escrow account. Você deposita seu dinheiro no escrow account, tem que ter um advogado lá, um advogado do outro. Se a moeda digital e é uma plataforma DLT, é tudo automático, transparente e é verificável. Né? Então, tem uma melhoria na fricção de compra e venda de ativos financeiros e não financeiros muito grande. Então, esse é o ponto. Então, a gente tem as 4 bloquinhos: o PIX, o Open Finance, a internacionalização e, vamos dizer assim, a tokenização.